meus amores! Sejam muito bem-vindos a uma aula incrível sobre redação. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo. Estamos aí na reta final para o concurso da PM Goiás, tá? E não somente para os alunos que farão esse certame, tá? Se você não vai fazer esse concurso, vai fazer qualquer outro concurso que seja cobrado o texto dissertativo argumentativo, essa aula vai ser maravilhosa, vai trazer muito conhecimento, vai ajudar muito na preparação de vocês, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prof. Dani Marra. Sigam-me lá nas redes sociais, sigam-me no Instagram, @Prof. Dani Marra, todo dia conteúdo para vocês, tudo sobre redação. Eu sou uma profissional de língua portuguesa, especialista em redação, especialista em provas discursivas, especialista em elaboração de recursos. Então, tudo que vocês quiserem saber a respeito desse assunto, se precisarem de um profissional para acompanharem o treinamento de vocês, meu contato está aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ser um prazer enorme fazer parte da sua preparação, da sua trajetória e, lógico, da sua conquista. Então, hoje, como falei, nós estamos aí na reta final desse concurso tão esperado, tão aguardado. E hoje eu vou trazer mais uma correção de redação para vocês, tá? Hoje nós vamos corrigir o texto do meu aluno Maciel. É um texto que ficou muito bem escrito, lógico, não é um texto perfeito, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes do que não deve ser feito, alguns deslizes cometidos pelo aluno, né, alguns erros ali, e vou postar a redação na íntegra lá no meu Instagram e no Telegram, tá? Vou deixar o Telegram aqui embaixo para vocês também. Então, lógico, vou postar a redação já com as correções, tá? Então, podem ficar tranquilos, analisem bonitinho, tá? A questão da estrutura, relação da escrita, como o aluno faz para amarrar as frases, né? Os períodos ali dentro dos parágrafos, microestrutura dentro de cada parágrafo, objetivo, tá? Conforme eu for fazendo a correção, né? Conforme eu for detalhando a redação do aluno, eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho em relação à estrutura, vou fazer uma pausa aqui para a gente conversar, como vocês já estão acostumados aí com as aulas da prof em relação à correção de redação. Então, é uma aula bem completa, fiquem até o final para vocês entenderem tudo direitinho, tá? Em relação à fundamentação, estrutura, escrita, beleza? Encadeamento lógico das ideias, tá? Tem muita gente aí fechando período, terminando período quando não é, abrindo quando não é, desenvolvendo textos com umas ideias que eu não sei de onde que sai, tá ali dentro da cabeça dele, não tá conseguindo transmitir exatamente o que ele quer passar, a ideia que ele quer passar. E, gente, vocês que estão se preparando para concurso, galera, vocês precisam ter o hábito da leitura, tá? A leitura vai auxiliar muito, mas absurdamente vocês na escrita do texto, tá? Então, vocês vão conseguir escrever melhor, conseguir argumentar melhor, né? Desenvolver as suas ideias ali, transmitir para o papel aquilo que está aqui, tá? Que é uma dificuldade também enorme do aluno e principalmente, gente, na questão da interpretação, tá? Então, como eu sempre falo com vocês, vocês já estão cansados de me ouvir falar, prova discursiva não avalia somente a escrita do candidato e conhecimento de estrutura, tá avaliando ali o poder de interpretação, capacidade de interpretação do candidato, tá bom? Então, não adianta nada eu saber muito de estrutura de texto dissertativo argumentativo, eu saber o objetivo de cada parágrafo, dividir bem, fragmentar as minhas ideias, fundamentar, se eu não entender sobre o que é para escrever, tá? Então, o que eu percebo na maioria dos alunos que entram para a plataforma, que iniciam a mentoria comigo, é a dificuldade em interpretar, tá bom? Então, assim, isso é extremamente necessário para vocês irem bem no certame, tá? Então, entendam bem isso, leiam bastante e, obviamente, treinem, tá? Treinem muito, que é só assim que a gente vai conseguir produzir um texto top, beleza? Então, vamos lá, então. Vamos abrir a redação do aluno. Essa é a redação do meu aluno Maciel, tá? Na plataforma. Deixa eu só ver se não tá cortando nada aqui. Deixa eu só abrir um pouquinho mais, que aí eu acho que vai ficar melhor para vocês.
Isso, ficou melhor, né? Pra gente acompanhar certinho o texto. Então, vamos lá, acompanhem comigo, que eu vou analisar detalhe do detalhe, tá? Da correção. A gente vai abrir todas essas marcações para vocês verem como que é feita as correções lá na plataforma. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai analisar a introdução, tá? Então, o que vocês já aprenderam a respeito de introdução? Na introdução, eu inicio abordando o assunto, eu fundamento esse assunto, contextualizo esse assunto, depois eu vou apresentar a minha tese, que é o meu posicionamento. Não existe texto dissertativo argumentativo sem a apresentação clara de um posicionamento do candidato. E após isso, eu faço o quê? Eu trago 2 pontos de discussão, encaminhamento argumentativo, roteiro do texto, tudo a mesma coisa. Ou seja, são assuntos que eu vou trabalhar, um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2, tá? Lembrando que cada tema, cada proposta de redação, a gente tem que analisar alguns pontos. Por quê? Porque tem alguns temas que a banca já traz para a gente o roteiro, ou seja, o que ela quer que você desenvolva no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Tem temas que são perguntas, tá? Prof, quando o tema é pergunta, o que eu faço? Você não faz pergunta com outra pergunta, como eu vejo alguns alunos fazerem. Você responde essa pergunta. A resposta a essa pergunta você faz no segundo período da sua introdução, tá? É a apresentação do seu posicionamento, ok? Mas nós vamos trabalhar vários temas com perguntas, tema com ou, tema quando a banca dá pra gente só o assunto e o recorte, igual nesse caso aqui, não dá pra gente o roteiro, não dá pra gente um posicionamento que ela quer que você desenvolva, tá bom? Então, tudo isso tem que ser analisado antes de você iniciar a sua escrita. Então, o tema dessa redação é a segurança pública enquanto direito social e dever do Estado, tá? Então, qual que é o assunto da nossa redação? Qual que é o tema? Qual é o eixo temático? Segurança pública, tá? Então, esse é o núcleo, esse é o assunto da nossa redação. O que a banca quer saber sobre segurança pública, tá? Sobre o que ela quer que eu fale a respeito da segurança pública? Esse é o recorte, tá? Ou seja, se o meu aluno, né, o candidato, ele for lá e falar só a respeito de segurança pública, ele está cometendo um tangenciamento, tá? Ele não está de acordo com a proposta, tá? Não está de acordo com a proposta da sua discursiva. Eu tenho que analisar o que é assunto e eu tenho que analisar o que é o recorte, que é o que a banca quer saber a respeito daquele assunto, tá? Tudo isso é imprescindível para que eu tenha uma nota excelente na minha redação. Então, meu assunto é segurança pública e o recorte é enquanto direito social e dever do Estado, tá? Então, a segurança pública enquanto direito social e dever do Estado. Eu tenho que trabalhar tudo isso para que eu tenha uma nota fantástica na minha redação, beleza? Então, não esqueçam, é muito importante. Bora! Então, o primeiro período da redação. A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ela é exercida para a proteção das pessoas através, tá, gente? Esse através aqui, o que acontece com esse através, gente? O através, ele só deve ser utilizado quando ele tem sentido de atravessar algo de um lado para o outro. A luz do sol atravessou a janela, tá? Sim, o aluno atravessou a bola, que é o mesmo que arremessar de um lado para o outro. Ok. Atravessar no sentido que está colocado nessa frase está de forma equivocada. É um erro de propriedade vocabular, tá? Então, você pode substituir por meio de, por intermédio de. Então, aqui, ela é exercida para a proteção das pessoas por meio dos órgãos públicos, por intermédio de órgãos de segurança, ok? O através, ele não cabe aqui dentro desse contexto, beleza? Evitem, tá, gente? Através e onde, que são, a gente usa sempre de forma equivocada. Então, tá, mais um errinho aqui na linha 2. A proteção das pessoas por meio dos órgãos de segurança pública previsto no artigo 144. Carta magna, gente, letra maiúscula, beleza? Mais um errinho aqui.
Aqui o 2, tá, gente? Aqui eu coloquei que ficou excelente a introdução dele, por isso que tá marcadinho aqui. Então, o que a gente analisa aqui? O aluno, ele entrou com o assunto, ele contextualizou, ele usou o artigo 144 da nossa Constituição Federal para apresentar a redação, para apresentar o assunto, para apresentar o tema, tá? Excelente, muito bem feito. Ó, deixa eu só tirar aqui, porque eu tô rabiscando. Então, vamos lá. Vamos continuar a análise dessa redação. Então, tá ok. Dessa forma, conectivo, bonitinho, vírgula. O que se observa por haver tantos crimes, tá? Isso daqui, gente, ó, cuidado. Eu coloquei para ele cuidado com a grafia, porque aqui nunca que tá escrito pode haver, por haver, né? Tomem cuidado, porque legibilidade de letra está no edital e a banca geralmente marca isso daqui como erro de grafia, tá? É a falha do Estado em cumprir com seu papel de garantidor social. Beleza? Então, esse daqui é o que? A apresentação da tese dele, do posicionamento em relação ao tema. Então, ele fala que a gente observa que existem tantos crimes, acontecem tantos crimes, porque o Estado, ele falha em cumprir com o papel dele. Qual que é o papel? Garantir a segurança pública, garantir esse direito social, que é o direito à segurança, ok? Então, esse é o posicionamento do aluno, é a tese. Logo, né, um conectivo conclusivo, porque se trata do último período da introdução, os baixos números de agentes públicos e a demora nas punições de infrações fazem com que a insegurança aumente de forma expressiva. Então, esse período, para que ele serve, esse último período? Ele serve para a gente apresentar os nossos pontos de discussão, tá? O que vai ser desenvolvido nos meus parágrafos para que eu argumente, para que eu reforce, para que eu convença o meu corretor a respeito do meu posicionamento, tá? Sobre o meu ponto de vista em relação ao tema. E isso ele apresentou ali no segundo período da introdução dele, ok? Então, obrigatoriamente, o que a gente observa aqui nessa introdução? Que ele vai ter que falar obrigatoriamente sobre os baixos números de agentes públicos no desenvolvimento 1, e ele vai ter que falar sobre a demora nas punições de infratores, tá? Até aqui. No desenvolvimento 2, tá bom? É o que ele apresentou ali com relação à introdução, ó, a demora nas punições de infratores. Tá? Então, são os dois pontos de discussão, são os dois argumentos que ele escolheu para desenvolver ali e argumentar a respeito do seu posicionamento, persuadir o seu leitor. Então, a introdução dessa redação está perfeita, está impecável, tá? E é assim que vocês devem fazer. Vamos analisar agora os parágrafos de desenvolvimento. Os parágrafos de desenvolvimento, meninas, devem ter 4 períodos, tá? Eu gosto com 4 períodos, mas vocês podem fazer também com 3. Mas o que vocês devem atentar, né? Atentar-se ao quê? Tem que apresentar o assunto que será desenvolvido ali, tá? Que a gente chama de tópico frasal, é o primeiro período. Você tem que trazer uma fundamentação, tá? É algo de fora para dentro do seu texto que passe credibilidade de acordo com o argumento que você vai desenvolver. E você tem que concluir esse parágrafo, tá? Então, tudo isso você tem que fazer. Tem alguns alunos que fazem isso com 3 períodos, tá? Mas com 4 períodos vocês fazem os períodos mais curtinhos, tá? Então, ajuda com que vocês não errem tanto com o uso da vírgula, tá bom? Que a tendência quando a gente faz períodos muito longos é que a gente desloque os termos, tá? Não use os termos na sua ordem direta, na ordem canônica, sujeito, verbo e predicado, e façam que vocês errem aí o uso das vírgulas, tá? Por isso que eu gosto que vocês dividam melhor e façam com 4, beleza? Então, vamos analisar aí o parágrafo de desenvolvimento do Maciel. Vamos verificar, então, se está de acordo com tudo que eu falei, né? Inicialmente, sempre inicie com o conectivo que dê ideia de início. Há que se mencionar os níveis de segurança do país que, aqui ó, no âmbito federal, nós temos o que? Uma locução adverbial deslocada, tá? Então, a gente deve colocar ela entre vírgulas, né, que o aluno esqueceu. Então, no caso aqui, a gente teria uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Tem-se a Polícia Federal e Rodoviária Federal em defesa dos interesses do Brasil, da mesma forma que os Estados-membros
têm suas próprias polícias, né? Polícias. Faltou o acento aqui. Diante disso, o que ocorre tanto na União como nos estados, aqui também vírgula, né? É a falta de servidores para atender todas as demandas da população que exige o seu direito à segurança. Em suma, as ocupações de vaga na segurança pública, as ocupações, né? Então, está concordando com as ocupações precisam ser feitas, né? Então, aqui, 2 errinhos também. Para atender a população, seja por... O que tá isso aqui? Seja por aberturas de concurso, abertura, né? Aberturas de concurso ou contrato de caráter emergenciais. Beleza, vamos analisar aqui comigo, então. Aqui o ideal seria ter feito um tópico frasal mais curtinho, né? A gente percebe que esse candidato, ele fez o parágrafo dele com 3 períodos. Então, vamos verificar. Ele apresenta de forma mais comprida o que será desenvolvido e ele já apresenta e já argumenta, tá bom? Então, vamos lá, ó. Há que se mencionar os níveis de segurança do país, por quê? Porque ele falou que os baixos números de agente público, não é? Que ele prometeu lá na introdução. Inicialmente, há que se mencionar os níveis de segurança do país, que no âmbito federal tem Polícia Federal, Rodoviária Federal, em defesa dos interesses do Brasil, da mesma forma que os Estados-membros têm as suas próprias polícias, beleza? Diante disso, o que ocorre tanto na União como nos Estados é a falta de servidores para atender todas as demandas da população, que exige o seu direito a quê? Direito à segurança, né? Então, tá certinho a crase. Beleza, então ele argumenta e ele traz aqui, ele vai argumentando e apresenta o tópico frasal. Não é a melhor forma de fazer, tá? Mas está bem feito, tem um encadeamento lógico, tem uma ideia sequencial lógica aqui, que está trazendo coesão para o texto. E aqui ele vai resumir. Em suma, as ocupações de vaga na segurança pública precisam ser feitas para atender a população, seja por aberturas de concurso ou contratos de caráter emergenciais. O que faltou aqui, gente, foi uma fundamentação, tá? Por mais que ele apresente aqui a questão da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, ele poderia ter trago algo que não seja somente algo com as palavras dele, né? Algo somente de conhecimento dele. Ele tá falando tudo aqui com as palavras dele, com o conhecimento que ele tem, né? Com o seu conhecimento vocabular. Não tem nada de fora aqui que comprove realmente. O que comprova, né, que a gente tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal? O artigo 144, ele já tinha citado aqui na introdução, né, ia ficar muito repetitivo, porque tudo isso está dentro do artigo 144 da nossa Constituição, tá? Então, faltou aqui uma fundamentação bem evidente e clara nesse parágrafo para ele ficar perfeito, tá? Mas está bem construído, não tem nada de errado em relação à estrutura, não. Tá ok? Faltou a fundamentação, né? Como eu falei, mas no dia da prova, gente, realmente a gente não consegue, às vezes, né? Na maioria das vezes, a gente não consegue lembrar de fundamentação pra gente apresentar em tudo, não. O que eu sugiro a vocês? Se não tiver nada, tá, no comando da questão que impeçam, que a banca proíba vocês de trazer algo da prova objetiva para a redação, vocês podem usar sem problema nenhum, tá bom? Só se realmente estiver no comando lá, como aconteceu esse ano com a banca Selecom. Ela colocou que não poderia apresentar nada da prova em nenhum momento no texto, tá? Se não tiver, podem trazer. Então, vamos analisar agora o desenvolvimento 2, né? Vamos ver que está dentro da estrutura que a gente tem que seguir, que eu já falei anteriormente. Então, ele falou que ia falar... Ó, gente, rabisquei o trem. Ele falou que ia falar, né, que ele ia desenvolver lá na introdução, ele prometeu. Vamos ver o que ele prometeu, para ver se ele vai cumprir, né? O que ele tinha apresentado aqui. Que ele ia falar em relação à demora nas punições dos infratores, né? Ou seja, algo relacionado à segurança pública, né? Que fere aí o nosso direito. Vamos ver se foi isso que ele fez. Em segundo plano, os processos de pessoas que cometeram algum fato criminoso, né? Os processos podem, né? Porque aqui está concordando com o processo. Podem levar até 5 anos e, em alguns casos, mais uma vez uma locução adverbial deslocada, né? Que deve ser grafada entre vírgulas. O indivíduo, cuidado com isso daqui, tá?
Tem banca que é bem chatinha e não aceita, aponta como um erro de grafia aqui também. Escrevam bonitinho dentro da linha. Responde em liberdade e acaba causando outros fatos criminosos durante o seu processo. Aqui é I, né? Não tem esse acento aqui. Tem aluno, gente, que ainda erra isso, tá? O E com acento agudo, ele é o quê? Ele é um verbo, tá? É por isso que ele tem esse som mais aberto. Tá? Então, ele tem esse acento. Quando você não coloca o acento, ele é um conectivo, né? Na maioria das vezes, um conectivo aditivo, então ele não tem um acento, ele tem som de I, né? Que foi o caso aqui. Então, vamos lá, vou analisar. Esse daqui é o quê? O tópico frasal dele. Então, em segundo plano, né, sempre um conectivo que dê ideia de edição, os processos de pessoas que cometeram algum fato criminoso podem levar até 5 anos e, em alguns casos, o indivíduo responde em liberdade e acaba causando outros criminosos, e acaba causando outros fatos, né, outros fatos criminosos durante o seu processo. Beleza. Deixa eu só ver aqui o que eu marquei. Esses fatos criminosos aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Qual que é o número do erro? Erro 16, né? Peraí, vamos analisar aqui. Atos, né? Fica melhor do que fatos que eu coloquei para ele. Nossa, gente, olha aqui. Isso. Então, aqui eu coloquei atos criminosos, né? Ao invés de fatos criminosos. Nada absurdo, né? Só pra gente melhorar um pouquinho. Durante seu processo. Então, aqui é o quê? A apresentação do tópico frasal, né? É um assunto que a gente vai desenvolver aqui. Também prefira, gente, frases, períodos mais curtos, tá? Para apresentar o assunto, porque o que está em jogo aqui no desenvolvimento é realmente o desenvolvimento do argumento apresentado, o desenvolvimento do ponto de discussão. É aqui que o corretor vai avaliar o seu conhecimento em relação ao assunto, se você entendeu ali, se você interpretou a proposta, se você desenvolveu de acordo com o que a banca cobrou, tá? Então, assim, não floreiam demais, não fique entrando com o assunto e desenvolver que é bom, desenvolve pouco, tá? Evitem isso daí. Dessa maneira, o Estado falha, né? Falha em quê? Então, ele falha em seus deveres constitucionais, em gerar a sensação de segurança para a sociedade, né? Vamos ver aqui. Então, tá. Então, aqui ele desenvolveu a ideia. Toda hora, gente, eu erro essa bendita dessa borracha. Pronto. Então, vamos lá. Concluir aqui. Em gerar a sensação de segurança para a sociedade, concluindo, né, assim, nota-se a necessidade de investimentos em meios as quais possam gerar celeridade nos processos, com a construção de mais tribunais e novos concursos para o judiciário. Então, aqui, mais uma vez, o que faltou, gente? Fundamentação, tá? Faltou algo de conhecimento geral para ele apresentar aqui e ele trazer credibilidade com o que ele está desenvolvendo, tá? Então, ele fala que alguns fatos criminosos podem levar até 5 anos, em alguns casos o indivíduo responde em liberdade e acaba causando fatos criminosos durante o seu processo, tá? O que ele vai usar para me provar isso? Tá? O que eu vou trazer para provar o que eu estou dizendo aqui? Posso trazer números, né, dados estatísticos igual ele trouxe, né, deve levar até 5 anos, beleza. Da onde que ele tirou essa informação? E aí? De onde que ele tirou? Por onde que ele ficou sabendo disso que ele está desenvolvendo aqui? Ok? Então, aqui você vê que, mais uma vez, é um parágrafo construído dentro do senso comum, tá? Bem desenvolvido, mais uma vez, parágrafo bem estruturado, mas falta fundamentação, beleza? Poderia usar aqui também para comprovar isso que ele está falando, que ele fala aqui, ó, que pode levar até 5 anos, em alguns casos o indivíduo responde liberdade e acaba causando alguns fatos criminosos durante seu processo. Que ele poderia citar um fato, uma notícia que ele viu que comprove isso, tá? Uma notícia que ele viu no portal. A gente usa muito o portal do G1 para contextualizar. Algum fato, tá? De onde que ele tirou essa informação. Portanto, fica claro que o Estado precisa. Agora, a conclusão, tá? A conclusão, gente, como esse tema aqui é um tema que ele problematizou, né? Ele usou o tema
sempre como um obstáculo, a falta do Estado em realmente garantir a segurança pública, os problemas que a gente tem como garantidor, né, o Estado como garantidor da nossa segurança, como ele trouxe o tema como um problema, né, ele problematizou durante todo o seu desenvolvimento, ele pode trazer uma proposta de intervenção aqui na conclusão, ou ele pode fazer uma síntese do texto, tá? As duas formas estão corretas. Portanto, fica claro que o Estado precisa de maiores, né? Maiores, daqui tá maiores, gente, não tá legal, né? Maiores investimentos na área de segurança pública, fato que se mostra em caráter de emergência, uma vez que a população não para de crescer. O que vocês têm que observar aqui, tá, gente, na introdução? Todas as palavras do tema, elas devem ser retomadas no primeiro período da conclusão, tá? E essas palavras, a construção desse período, obviamente, tem que ter a ver com o seu posicionamento. Então, é a retomada da sua tese, do posicionamento defendido durante todo o texto, utilizando as palavras do tema, tá? Então, o Estado, né, garantidor da segurança pública, ok? E ele fala que é emergente, porque a população não para de crescer. Logo, torna-se necessária mão de obra qualificada, uma mão de obra, né, uma mão de obra qualificada, ficaria melhor, para tirar das ruas infratores da... Que é isso daqui? Não sei. Não sei. E é um erro bobo, tá, gente? Que a banca ia marcar aqui na linha 29 que... E aí, o que é isso aqui? Da BI, o que é isso? Tirar das ruas infratores da BI, nada a ver, né? Ao mesmo tempo, processar e julgar para que o Estado cumpra com seu dever social em cuidar da segurança de todos. Outro detalhe, gente, que é muito importante, mesmo que as palavras, elas sejam palavras que estão lá na proposta de redação, que faça parte do tema, evitem isso daqui, tá? Repetição de palavras no mesmo parágrafo. Tá? Usem sinônimos, usam pronome relativo, usem os termos anafóricos, tá? Para a gente evitar essas coisinhas aqui, esses detalhezinhos que fazem toda a diferença na escrita e na construção do parágrafo, tá? Foi só 2 vezes mesmo que ele repetiu, não foi? Foram só 2 vezes. Então aqui, gente, ele apresenta, igual eu sempre oriento aos meus alunos, o tempo, tá, da escrita, tem que cronometrar o tempo, toda a redação escrita, tem no caderninho de vocês o tempo que vocês levaram para desenvolver o texto, anotar o eixo temático ali que foi desenvolvido, né? É muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que não é todo tema que a gente vai desenvolver que a gente vai levar o mesmo tempo, tá? Tem temas que a gente vai levar um tempo maior, tem temas que a gente vai levar um tempo menor, e isso é muito natural, porque os assuntos têm que ser assuntos que são confortáveis pra gente, né? Tem que ser assuntos que são mais confortáveis pra gente, a gente consegue desenvolver melhor. Assuntos que não são tão confortáveis, a gente demora um pouco para vir as ideias, né? Principalmente fundamentar, é muito difícil fundamentar um tema que não é muito próximo da gente, então esse tempo ele vai variar. E no dia da prova, você precisa se conhecer durante seu treinamento, processo ali de treinar a questão da discursiva, você tem que saber o tempo que você leva para determinados assuntos da redação, tá? É segurança pública, nossa, segurança pública eu super bem, 1h20, 1h15, no máximo eu faço uma redação bem feita, com projeto de texto, rascunho eficiente, top. Ah, não, aqui tá falando sobre educação. Educação não tá muito confortável para mim. Então, quando é sobre educação, geralmente eu demoro 1h40, tá? Então, por isso, gente, a primeira coisa, tá? Vocês que estão aí na reta final, dica importantíssima. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando pega a prova de vocês é ver o tema da redação. Qual que é o assunto da redação? É sobre o que a gente vai falar ali, sobre o que eu vou ter que desenvolver. Todos os alunos que treinam antes de sair o edital, ou até os que treinam logo que saem o edital, já passaram por todos os eixos temáticos durante a sua preparação. Então, já sabe o tempo que vai gastar sobre determinados assuntos. Então, ele sabe como administrar o tempo da escrita, tá? Então, isso é imprescindível para vocês. Por isso, gente, que não vale a pena negligenciar a redação, não compensa ficar só por conta de objetiva, na hora que tá faltando 1 mês
meses, 3 semanas, resolve realmente colocar a discursiva no cronograma de estudos, resolve realmente começar a escrever sobre redação, porque na hora que vocês receberem a nota, vocês vão ver a diferença, tá, gente? E é notório, tá? Todos os meus alunos lá, que vocês que me acompanham lá no Instagram, que vê todos os concursos, eu tenho vários alunos com notas superiores a 80%, aplicando as estratégias, aplicando tudo que eu ensino durante a mentoria, durante o curso. Vocês podem ver que todos esses alunos foram alunos que treinaram ou antes de sair o edital ou logo que saíram o edital. Professora, então eu vou começar agora, meu Deus, não dá para fazer nada? Gente, feito é melhor, né? Mal feito é melhor do que não feito, né? Do que não fazer nada. Lógico que, gente, qualquer momento que você pega para estudar um determinado assunto, que você pega para se dedicar a algo, você vai sair de onde você estava. Então, você vai caminhar. Obviamente, você vai melhorar do ponto que você já está. Sempre é melhor a gente sair, né, da zona de conforto que a gente fala e começar a fazer alguma coisa. Obviamente, vai mudar o que você, né, o caminho que você já tá, o conhecimento que você já tem, né, mas é importante, gente, treinarem sempre, sempre, sempre antes de sair o edital, no máximo estourando logo quando o edital é publicado, tá, porque o tempo para treinar é muito curto, geralmente são 2, 3 meses, tá, e redação não é simples quanto a maioria aí prega e romantiza demais, tá, a redação é algo que elimina muitos candidatos e a maioria vai muito bem no objetivo, na hora que chega na hora da redação, ó, apanha, toma uma lapada, que não, acha que é só, eu sei sobre muita coisa, não é possível, vou chegar lá, vou escrever sobre aquele assunto, e é isso aí, é isso que é fazer redação. Não é bem isso, né? Vocês já sabem que não é bem isso. Beleza? Então, ó, um beijo enorme para vocês, bons estudos e qualquer coisa, ó, o contato da prof tá aqui, tô aqui à disposição para ajudá-los, viu? Bons estudos e ó, bora que essa vaga é sua!